Já que a gente tem falado bastante aqui sobre intolerância religiosa, eu quero aproveitar essa oportunidade para mostrar para vocês que vocês aí, do outro lado, são satanistas. E eu posso provar isso. Eu posso provar para vocês isso. Eu sei que vocês devem estar chocados aqui. Eu, satanista? Eu não sou satanista, não. Mas eu quero comentar aqui um filme que eu assisti semana passada, que se chama Hail Satan. É um documentário que em português seria traduzido como Ave Satã, e que mostra a fundação e as ideias de um grupo conhecido como Templo Satânico nos Estados Unidos, que na verdade, apesar do nome satânico, eles são um grupo não teísta, eles são um grupo mais político, mais de militância política do que de fato religioso. E que eles utilizam a fachada de um templo religioso, né, a fachada de uma religião, no caso do satanismo, para poder combater o extremismo religioso cristão nos Estados Unidos. Cara, é muito interessante esse documentário porque ele mostra uma abordagem, uma estratégia que a gente não pensa normalmente, de você usar as mesmas ferramentas dos fundamentalistas religiosos, dos fanáticos cristãos, contra eles próprios. Vale conferir, eu não sei se é fácil encontrar esse documentário, mas se vocês encontrarem, assistam porque vale conferir, porque é muito engenhoso o que eles fazem. No final das contas, como eu disse, eles utilizam essa figura de Satanás, essa figura do diabo, que seria o grande antagonista de Deus, e o termo, na verdade, o termo da palavra original, Ha-Shatan, é o adversário, é alguém que se opõe a Deus, no caso do Lúcifer, que é expulso do céu, e que boa parte dessa mitologia em volta de Satanás é uma mitologia medieval, ela não está na origem bíblica, ela é posterior, boa parte da mitologia em torno disso. Então eles utilizam essa expressão, né, o adversário, ou Satã, para confrontar essa mentalidade extremista religiosa. Eu quero ler para vocês aqui os 7 princípios do templo satânico, para vocês terem uma ideia de como vocês são satanistas por aí também. Então, 7 princípios. O primeiro princípio: devemos nos esforçar para agir com compaixão e empatia com todas as criaturas, em conformidade com a razão. Para mim, bastante sensato isso. Segundo preceito, segundo princípio deles: a luta pela justiça é uma busca constante e necessária, que deve prevalecer sobre as leis e instituições. Ou seja, a justiça nem sempre é legal, em termos jurídicos. Às vezes você tem leis que são imorais, leis que são injustas. Então, segundo o templo satânico, você deve lutar pela justiça, não pela legalidade. Nesse caso, por exemplo, você entra em desobediência civil, como a gente vê, por exemplo, nos anos 60, com Martin Luther King Jr. enfrentando o Estado norte-americano e fazendo passeatas, marchas, sentando-se em frente de monumentos públicos do Capitólio para enfrentar a segregação racial nos Estados Unidos. Então a luta pela justiça às vezes enfrenta instituições. Porque, por exemplo, a escravidão ela era aceita legalmente na época da escravidão, embora fosse injusta, embora fosse imoral. Terceiro preceito: o corpo de uma pessoa é inviolável, sujeito apenas à sua própria vontade. Isso aqui você encontra um eco no feminismo, meu corpo é minhas regras. Então, assim, eu faço o que eu quiser com o meu corpo. Se eu quiser fazer tatuagem, piercing, então eu cuido do meu corpo. Se eu não quero transar com alguém, não transo. Simples assim. Quarto preceito: as liberdades de outrem devem ser respeitadas, incluindo a liberdade de ofender. Usurpar voluntariamente e injustamente a liberdade de outros é renunciar à sua própria. Então é um apelo à liberdade individual. Quinto preceito: crenças devem estar de acordo com a melhor compreensão científica do mundo. Devemos tomar cuidado para nunca distorcer fatos científicos para que se adequem às nossas crenças. Gente, isso aqui é um apelo à razão inacreditável. No mundo de hoje, isso aqui, sabe, é de um bom senso que a gente não consegue ver diariamente em certos fanáticos religiosos. Eles querem distorcer a ciência, como diz a Damares, por exemplo, que o grande erro dos evangélicos foi deixar que a ciência fosse dominada pelos cientistas. Eles querem alterar a ciência, eles querem alterar a teoria da evolução e botar criacionismo no lugar. Alguns deles, inclusive, querem dizer que a Terra é plana, por exemplo, negando observações de pessoas que foram para o espaço, sabe? É tão absurdo o momento de hoje que tem que vir aqui reafirmar coisas óbvias. Sexto preceito: as pessoas são falíveis, ou seja, a gente erra. Se cometermos um erro, devemos fazer o nosso melhor para corrigi-lo e resolver qualquer dano que tenha sido causado. E sétimo preceito: cada preceito é um princípio orientador concebido para inspirar nobreza em ação e pensamento. O espírito de compaixão, sabedoria e justiça deve sempre prevalecer sobre a palavra escrita ou falada. Ou seja, se você observa aqui esses preceitos do templo satânico, que nasce com esse objetivo humanista, na verdade, de oposição ao radicalismo religioso, ao fanatismo religioso, você vê que é, na verdade, uma concepção quase iluminista de nós, seres humanos e sociedade, de como se deve tratar os outros. Então, basicamente, o que você vê nesse documentário Hail Satan
é a expressão desses preceitos aqui, como eles atuam enquanto instituição anti-fundamentalismo religioso, e como eles utilizam, como eu disse no começo, as armas dos fundamentalistas religiosos contra eles. Então tem alguns casos que eles apresentam ali. Um deles, por exemplo, é quando um grupo evangélico quer pôr diante de um prédio público, eu não lembro se era a prefeitura ou se era a Câmara dos Vereadores, alguma coisa assim. Eles queriam pôr na frente de um prédio público um monumento com os 10 mandamentos ali, ou seja, os 10 mandamentos do Antigo Testamento. Os 10 mandamentos bíblicos, cristãos, na verdade, né? Porque quem segue esses preceitos hoje são os cristãos. O que o templo satânico quis fazer para confrontar isso? Afinal de contas, o Estado é laico e deveria ser assim, um Estado que não seja dogmático, religioso, que não defenda uma religião em detrimento de outras religiões. O que eles queriam é pôr na frente desse mesmo prédio público, do lado do monumento aos 10 mandamentos, pôr ali uma estátua de Satanás, do Baphomet. Ou seja, como uma religião, os satanistas queriam ter o direito deles próprios pôr o seu símbolo religioso do lado de um símbolo religioso cristão. A primeira conquista deles é de forçar os evangélicos a recuarem. Os evangélicos preferiram retirar a tábua dos 10 mandamentos ali do que ter do lado uma estátua do Baphomet, do Satanás. Porque basicamente é isso. Numa democracia plural, na qual você tem pessoas com diferentes vertentes religiosas, se alguém vai lá e põe um crucifixo em algum lugar, você de outra religião também deveria ter o direito de pôr o seu símbolo religioso ali. Uma estrela de Davi, uma lua crescente muçulmana, algum orixá, uma imagem de Satanás, de Lúcifer. E é isso que o templo satânico fez. Provocar reflexão sobre o que é uma democracia laica, um Estado laico. É claro que choca, como eu disse no começo aqui, é claro que choca. Você vir aqui com a imagem de Satanás, para quem é um cristão, ou mesmo para você que talvez nem seja cristão ou não, mas choca, né? Você vê pessoas de preto com pentagramas invertidos, defendendo certos valores que pareceriam contraditórios em relação ao cristianismo. Sendo que quando você vê os preceitos deles, são muito mais razoáveis, muito mais sensatos do que muitos cristãos praticam diariamente. E outra coisa que eles fazem no documentário também é mostrar como eles atuam na comunidade, fazendo caridade, contribuindo para a comunidade, recolhendo lixo, ajudando pessoas com itens de controle de natalidade, ajudando sem-tetos, ou seja, contribuindo de modo produtivo para a comunidade, não apenas no blá blá blá, não apenas no falatório. E outro ponto interessante do documentário foi num dos depoimentos de um dos integrantes do templo satânico, que ele dizia o seguinte: eu era ateu, ou seja, ainda é ateu na verdade, né? Ele diz que ele ainda é ateu. Eu era ateu, só que ser ateu me isolava, porque eu não pertencia a nada. Eu não pertencia a um grupo, não pertencia ao grupo dos ateus, porque os ateus cada um pensa por si próprio, cada um faz uma coisa como pensa que deve ser o correto, a moralidade, dentro da legalidade também no mundo onde a gente vive. Eu não tinha uma identidade. Então, quando eu me filiei aos satanistas, ao templo satânico, isso me deu um senso de comunidade, de pessoas que também estão isoladas nesse mundo com crescente fundamentalismo religioso. Eu encontrei um modo de resistir a isso. E outra coisa curiosa também é a acolhida que eles fazem em relação às minorias. Minorias étnicas, minorias sexuais, transexuais, homossexuais, que são acolhidos por eles porque eles não julgam. Afinal de contas, o primeiro preceito deles é compaixão e empatia. Esse é um ponto muito interessante, porque quando a gente observa a história do cristianismo, gente, ele nasce como uma religião da minoria. Jesus vem para confrontar o establishment da época dele, o judaísmo, os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, quem dominava a religião. E ele vem acolher as minorias, ele vem acolher os excluídos. Ele vai falar para aquela pessoa que, segundo a visão dos sacerdotes, eram impuras. E quando a religião se espalha pelo mundo, quando o cristianismo chega na Europa, chega no berço do Império Romano, chega na cidade de Roma, as primeiras pessoas que se convertem ao cristianismo são os excluídos, são os escravos, são os mais pobres e são as mulheres. Então, o cristianismo nasceu como uma religião do excluído, da minoria. Quando passa a se tornar uma religião estatal, institucional, pira o cabeção e passa a ser uma religião de opressão. Passa a ser uma religião das elites. E aí você que é pobre, você que é minoria, você que é homossexual, passa a ser excluído. Você é pecador. Você não vai para o céu por causa do seu comportamento, daquilo que você é. Então é uma religião que passa de mártires, de pessoas que se sacrificam nas arenas romanas em prol da sua crença, e passa a se tornar uma religião de inquisidores, que perseguem os demais. Eu já mencionei esse livro aqui anteriormente, A História do Cristianismo, de Paul Johnson, e ele conta justamente essa história. Como uma religião de mártires vira uma religião de inquisidores. Uma religião de inclusão passa a ser uma religião de opressão. Uma religião de tolerância passa a ser uma religião de ódio. E que é o que a gente vê hoje. Esses evangélicos aí, boa parte deles pelo menos, que a gente vê aí nessas marchas para Jesus, são pessoas repletas de intolerância e de ódio pelo outro, pelo diferente,
E daí, nesse sentido, você vê o templo satânico com essa imagem totalmente assustadora para as pessoas, de Satanás, do diabo, e eles vêm com a mensagem de inclusão. A gente vai aceitar você como você é. Você é minoria, você é excluído, a gente vai te aceitar aqui. Aqui você tem espaço. E isso foi muito legal de ver nesse documentário. E um último item que me chamou a atenção também nesse documentário foi quando o templo satânico surge e começa a se popularizar. As pessoas veem essa transgressão do templo satânico, eles confrontando os evangélicos norte-americanos, o fundamentalismo lá, e as pessoas vão lá e se agregam em torno dessa ideia. Então começam a pipocar vários templos satânicos e rapidamente, em poucos anos, passa a ter dezenas de milhares de membros, seguidores, sei lá, não sei como posso chamar essas pessoas, mas quem frequenta lá essa noção transgressora deles. Incluindo nos Estados Unidos e na Europa também, fora dos Estados Unidos. E quando eles se institucionalizam, começa também os rachas internos. Templos satânicos que querem ser mais transgressores do que eles são já de fato. E aí começa o cisma, começa as divergências heréticas no interior do templo satânico. Então você vê ali, em pouquíssimo tempo, em pouquíssimos anos, como é a formação de uma religião. Como a religião surge como transgressora e aos poucos ela vai se engessando e vai tendo rachas, vai tendo fissuras, divergências ideológicas, teológicas entre aspas aqui porque eles não têm uma teologia, mas teológicas no interior daquela instituição. Tem ali uma micro-história das religiões, uma micro-história do cristianismo, do islamismo, do judaísmo. Mas eu recomendo muito que vocês assistam, gente, esse documentário Hail Satan. Não é apologia ao templo satânico, não é uma defesa do templo satânico, é uma observação feita desse grupo que se reúne a partir da exclusão, da diferença. A gente vai transgredir para enfrentar cada vez mais um Estado teocrático nos Estados Unidos também. Pastores, fundamentalistas ocupando espaço na política e aos poucos derrubando conquistas históricas de grupos civis, movimentos transgressores ao longo da história. E que é o mesmo processo, é muito parecido com o que se dá no Brasil hoje. O Brasil tende a importar o que tem de pior nos Estados Unidos. E nesse caso está importando o fanatismo religioso também. Talvez o que faça falta no Brasil agora seja um modelo transgressor como o templo satânico, de confrontar de maneira bastante sarcástica e direta a ascensão da teocracia brasileira agora. Encontrar estratégias legais de confronto aos evangélicos e aos fanáticos religiosos. Como eu disse, eu sei que choca isso. Eu fiquei chocado também quando eu vi isso aqui. Quando eu vi o trailer desse documentário, eu fui correndo assistir, porque me parecia totalmente estranhíssima a ideia. Mas é muito interessante o que você vê ali. O modo como eles se comportam, o que eles defendem e como eles têm agido nesse momento. Confiram. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso aqui que eu falei, sobre a ideia desse grupo aí, transgressor, de enfrentar frontalmente esses fanáticos religiosos, usando as mesmas armas deles. O que vocês pensam sobre isso? Isso funcionaria no Brasil? Seria eficaz no Brasil? O que vocês pensam aí? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!